E passaram-se alguns meses e o Marcos descobriu que a Glória estava grávida. Ele ficou muito feliz com essa notícia, compartilhou com a família dele e fizeram os preparativos para que quando o bebê nascesse já tivesse tudo pronto. E depois de alguns dias de descobrir isso, ele voltou para junto do pessoal dos super soldados para ver como estavam as coisas, que ele estava afastado esses tempos. E no momento que ele está numa sala, ele escutou num campo mais aberto o Natanael gritando com alguém. Quando ele chegou mais perto, ele escutou: "Você não faz isso aqui, você ouviu, seu animal?" E o Marcos ficou meio pensativo com quem era que ele estava falando. Ele chegou lá, falou pro Natanael que não era legal de ficar falando assim com alguém. Daí na hora que ele olhou, viu que o Natanael estava falando com um cachorro e ele disse que, ah tá, entendi. Só que aí o Marcos perguntou pro Natanael por que ele estava falando assim com esse cachorro. E o Natanael disse que esse é o cachorro do Douglas e ele meio que, às vezes, quando chega em alguns planetas com a gente, ele acaba fazendo uma linhada de cachorros e acaba deixando eles por lá e quando nós vamos embora acaba, às vezes, causando confusão. E o Marcos perguntou que história era essa. Aí no momento o Douglas chegou lá e viu o cachorro dele e gritou fumaça e o cachorro disse Douglas e o Douglas veio pulando com as mãos e os pés no chão, fumaça, gritando, e o cachorro gritava de volta Douglas, um e o outro pulando até que ele abraçou o cachorro e disse que estava com muita saudade dele. E o Marco perguntou que tipo de cachorro era esse, que estava até falando, e o Nathanael explicou que é um cachorro que é o resultado de várias experiências de cruzamento genético com vários cachorros do multiverso. Ele é de uma raça onde os animais são bem mais inteligentes do que os daqui, eles têm até a capacidade de falar com as pessoas, mas também ele foi cruzado com uma raça de cachorro que tinha superpoderes, como, por exemplo, a capacidade de voar e ter uma grande força. E no caso dele, aí também tem a capacidade de soltar fumaça. Por isso que ele tem esse nome. E o Marcos perguntou se era algum problema, e o Nathanael disse que esse cachorro vive, às vezes, fazendo linhadas de cachorro quando ele encontra outras cachorras pelos planetas, e vão embora e os cachorros nascem com superpoderes, igual ele, e às vezes causa confusão com o pessoal do planeta, que não consegue capturar os cachorros às vezes acabam causando mais confusão, que se espalha muito com o tempo e as pessoas não conseguem controlar eles. E o Marco ficou surpreso e chegou lá com o cachorro e disse que ele era o Marcos, o Colossal. E o cachorro abanou o rabo para ele e pulou nele, começou a lamber o rosto dele. E o Marco disse que não precisava disso. E perguntou se ele não era bem inteligente, se ele não fazia as coisas diferentes dos outros cachorros. Daí o Nathanael disse que não, que ele só tem a inteligência ao nível de uma capacidade de falar com seres humanos e compreender algumas coisas, mas ainda assim ele tem os instintos animais dele. E um deles é ficar criando linhada pelo planeta. E eu avisei ele para não fazer isso aqui. E o Fumata disse que ele iria tentar, mas não culpar ele se ele acabar falhando. E o Nathanael disse para ele se ele fizer alguma coisa, ele vai se ver com ele. E chegou mais um pessoal lá, curioso com o cachorro que falava. Muita gente chegou lá falando alguma coisa, daí perguntaram por que foi que chamavam ele de fumaça. E daí o cachorro ficou bem no meio dele e se sacudiu tudinho e saiu uma fumaça que cobriu todo mundo de um pó preto. E o Douglas disse que foi por isso que chamou ele de fumaça. Só que aí todo mundo percebeu que o Douglas não estava coberto por aquele pó preto. E o fumaça olhou também e estava segurando tipo a risada para não rir, o Douglas também. E o Nathanael disse que não era para ele rir. Se você rir, ele não aguentou e começou a rir. E daí o Nathanael correu para cima dele para querer brigar e o Douglas pulou em cima do cachorro dele. E o cachorro saiu voando com o Douglas em cima. E o Nathanael disse que ele iria pagar por isso. E o resto da turma disse que ele iria pagar por isso e começaram a correr atrás do Douglas com o cachorro. E alguém perguntou pro Marco se ele não estava com raiva. E o Marco disse que sim, só que ele consegue se limpar disso. Quando ele foi passar a mão para tirar aquela poeira não tá saindo. E daí o Marcos entendeu por que foi que ficaram com raiva. E daí ele usou o poder da restauração e tirou aquela poeira dele. E disseram que o superpoder desse cara era super provocação, que ele consegue deixar qualquer um irritado. E contaram pro Marcos que ao longo do tempo que ele estava na lua de mel, esse cara, o Douglas, começou a irritar qualquer um que estava por lá. Não importa se ele queria ou não, ele conseguia irritar as pessoas e muita gente já correu atrás dele, só que ele sempre conseguia escapar. Por exemplo, agora eles estão irritados por causa da fumaça desse cachorro que não sai. E o Marco resolveu dar uma saída de lá para ver como era que estavam as coisas. E olhou no alto que ainda estava correndo atrás do Douglas, com o Douglas voando em cima do cachorro. E o Marcos saiu
E chegou lá com a Glória, ver como ela estava. E a Glória mostrou o celular para ele com uma história de um vídeo viral que já estava na internet, de um super soldado que estava montado em cima de um cachorro que estava voando, fugindo de um bocado de super soldado que estava coberto por um pó preto que estava correndo atrás dele com raiva. E alguns estavam tentando acertar ele, só que ele conseguiu desviar. E o Marco disse que esse Douglas mesmo é demais. Consegue irritar qualquer um mesmo. E a Glória perguntou que história era essa aí. E o Marcos contou e a Glória achou bem engraçado até. E no momento eles resolveram sair para caminhar um pouco. E no momento chegou Fumaça lá voando. E a Glória disse que ele até que é um cachorro fofinho. E o Fumaça disse que até gostou dela e sentiu o cheiro da barriga dela e disse que era um menino. E ela perguntou como ele sabia. E ele disse que era uma capacidade dele. E o Marcos perguntou cadê o Douglas. Daí o Fumaça disse que ele acabou pulando de cima dele e começou a provocar todo mundo usando uma roupa invisível. Ele ficava gritando, falando que ele estava num certo lugar. As pessoas atiravam lá e não encontravam ele. E as pessoas estavam procurando ele de tudo quanto era canto, que agora estava mais focado em encontrar ele do que o cachorro. E a Glória perguntou que outras capacidades ele tinha. E o Fumaça disse que era só essas que o Marcos falou para ela, depois dela ter explicado que o Marcos contou. E Fumaça disse que poderia ser um cão que tem várias utilidades para ela. E disse que poderia ajudar até fazer alguns serviços básicos na casa, se eles topassem ficar com ele. E a Glória perguntou por que isso, e também o Marcos. E o Márcia disse que sentiu um cheiro muito bom nele, de alguma coisa que eles comeram. E o Marcos disse que foi de uma coisa que a Glória preparou. E o Fumaça disse que poderia experimentar um pouco, que ele sentiu um cheiro muito bom. E desde que sentiu o cheiro dele pela primeira vez, estava querendo experimentar isso. Ele se soltou do Douglas, depois dele ter pedido pro Douglas, por causa disso. Concordaram e chegaram até a casa do Marco com a Glória. E mostraram lá o que ele estava sentindo o cheiro. E ele ficou tão feliz que quase se sacudiu. Só que aí o Marcos deu a condição para ele: se ele ficasse lá, ele não deveria ficar sacudindo desse jeito para espalhar fumaça por todo quanto é canto. E o Fumaça disse que faria isso. E o Fumaça disse que poderia colocar em cima da mesa para ele. Daí não entenderam muito bem como ele iria conseguir comer assim. Daí no momento que colocaram lá, viram que ele acabou tirando uma unha tecnológica depois que ele mordeu com sua boca. E acabou virando uns braços humanos, nos feitos de metal, o qual ele usou para se sentar na mesa e também para poder comer aquela comida. E acharam bem impressionante, perguntaram como foi que projetaram isso para ele, que era algo que estava bem escondido, e daí o Fumaça contou enquanto comia que tem um observador que é muito inteligente no meio do exército lá, junto com o Herbert, que é um inventor brilhante, e cria essas invenções que podem ser úteis para qualquer um. E ele ficou comendo lá e disse que está maravilhado, que é a melhor coisa que ele já comeu na vida dele. E no momento, alguém bateu a porta e quando Marcos abriu, o Douglas estava lá, perguntando se o Fumaça estava. O Marcos disse que sim. Então o Douglas disse que bom. Agora ele tem que fugir daqueles caras irritados. E o Douglas saiu correndo rapidamente de lá. E o resto da turma encontrou ele e continuou atrás dele, tudo pintado de preto. E o Fumaça, depois de acabar de comer, levou a louça para a pia e acabou lavando tudinho. E o Marcos achou bem impressionante, só que ele disse que não precisava disso não. Que ele poderia guardar aquilo para que quando ele voltasse de novo. E o Fumaça só lavou e deixou em um canto que o Marco disse. Ele disse que estava satisfeito e acabou chegando num canto da casa e acabou caindo no sofá, dormindo do nada. E o Marcos estava pensando em tirar de lá, só que a Glória disse para deixar ele, que tá tudo bem. E o Marcos resolveu ir para a varanda junto com a Glória e disse para ela que desde que esse pessoal chegou na Terra, a vida dele nunca mais é a mesma. Nunca imaginou que um dia ele estaria servindo comida para um cachorro que fala e que ainda tem superpoderes. E o Marcos se lembrou do que a realidade fez um tempo atrás com ele, do teste que colocou, e ele contou para a Glória sobre aquela experiência e contou que para a única pessoa que ele foi capaz de contar lá foi para a Glória. E daí a Glória disse que parece que naquela realidade, até nessa daqui, em ambas, parece que a gente estava destinado de alguma forma a ficar junto. E o Marcos disse que parece que era mesmo. E eles se abraçaram enquanto estavam vendo bem de longe
Douglas corre daquele pessoal ainda.